Uma excelente manhã de sábado para você que está se conectando nessa mensagem. Ontem tive alguns contratempos e foi uma dificuldade para gravar. Caiu literalmente um dilúvio aqui. Eu moro no Rio de Janeiro e choveu bastante, ainda está chovendo até agora. Mas vamos lá, a gente volta aqui à programação normal do canal. Nessa manhã eu quero deixar com vocês um texto, uma passagem da Palavra de Deus, está lá em Deuteronômio. Eu vou abrir aqui o texto, capítulo 22, no versículo de número 9. Diz assim a palavra: Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de sementes, para que não se degenere o fruto da semente que semeares, e a novidade da vinha. O contexto aqui do texto, em Deuteronômio, a palavra ela traz muitas coisas literais. O Senhor ele dá muitas instruções para o dia a dia, para o cotidiano do povo de Israel. Eles tinham saído do Egito, eles iam viver uma nova vida na Terra Prometida e havia um período de transição que era o deserto. Então eles estavam vivendo esse período e aí o Senhor vem com um monte de instruções, de orientações acerca do que eles deveriam fazer. No texto aqui o Senhor dá uma ordem clara, que não fosse misturada a semente e que quando eles cultivassem suas vinhas, eles mantivessem ali uma única semente para que não houvesse nenhum tipo de depreciação, degeneração do cultivo da vinha. E aí você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com a minha vida, comigo? Né? O que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, diz Paulo. Toda a palavra de Deus é para consolar, para instruir e para exortar. Então esse texto também, ele não está fora desse contexto. Primeiro que a aplicação que a gente traz aqui, profética, se relaciona à igreja. Israel é o povo de Deus, a igreja também é o povo de Deus. Quando o Senhor chama Abraão para fora da sua tenda, fala, conta as estrelas do céu, se é que as pode contar. E aí depois o Senhor manda ele contar a areia da terra, se é que pode contar, e diz, olha, vai ser numerosa a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da terra. Aqui a promessa, ela fala sobre uma nação, que seria uma nação espiritual, né, uma nação eleita espiritualmente, que é a igreja, e uma nação eleita, vamos dizer assim, de uma maneira biológica, que seria Israel. Por isso as estrelas do céu e a areia da terra. E quando nós trazemos essa palavra para dentro da igreja, a semente que a igreja carrega é uma semente única. Seja em qual momento que for, né? A igreja ela foi fundada ali nos 3 anos do ministério de Jesus junto com os seus discípulos. Ali era a base da igreja sendo fundada. Jesus fundou ali a sua igreja. Então quando ele morre, é assunto aos céus, ressuscita e é assunto aos céus, a igreja ela tem uma missão, uma palavra que é uma palavra muito difícil, que era Jesus vive, e por essa palavra eles foram mortos em arenas, lançados às feras, queimados, viveram uma morte, uma vida difícil e tiveram uma morte muito complicada, né? Todos eles por conta dessa mensagem, né? Que Jesus estava vivo. E não é diferente no dia de hoje. A igreja ela tem uma única mensagem, a principal mensagem: Jesus voltará. Se a mensagem da primeira igreja era Jesus vive, da última igreja é Jesus voltará. Só que é uma mensagem que as pessoas não estão pregando. Vamos ser sinceros aqui, né, sem demagogia, não vou dizer ninguém, mas pouca gente está pregando isso. Poucas igrejas priorizam essa mensagem, né? Esses dias eu ouvi na igreja, muito bom ouvir a palavra sendo trazida e isso sendo dito, né? E essa é a principal mensagem. Nós carregamos uma semente, e é a semente da salvação. E aqui entra o texto. Quando falo de não misturar a semente, hoje o evangelho ele tem misturado as sementes. Ele pega a semente da prosperidade, a semente do relacionamento, a semente da cura. E isso tudo tem sido, e essa eu acho que é a palavra aqui dessa mensagem, prioridade. Essas outras sementes têm sido prioridade. Isso está corrompendo a essência do cristianismo. E às vezes nós trazemos isso agora, trazendo para a nossa vida. Trazemos para dentro da nossa vida esse cristianismo de mistura, de mescla daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é a semente preciosa que precisa ser carregada, aquele que leva a preciosa semente, andando chorando, voltará com alegria. E misturamos, permitimos, muitos permitem que essa prioridade, essas demais sementes venham a trazer dificuldade para a vinha, que o que é a vinha? É a obra que o Espírito Santo está realizando na sua vida. Quando nós priorizamos as demais coisas, priorizamos relacionamento, priorizamos vida financeira, priorizamos qualquer coisa em detrimento daquilo que é o reino de Deus, essa vinha, ela começa, olha o que o texto diz, para não misturar espécies diferentes de semente, para não degenerar
o fruto que semeares. Então há uma degeneração. O cristianismo ele não é mais uma forma de vida, porque cristianismo é isso, forma de vida. É uma prática, não é uma teoria. Se for uma teoria, é teologia, é o que é que seja. Cristianismo é prática de vida, é forma. Mas quando nós misturamos e há essa degeneração do fruto, do plantio, da obra de Deus na nossa vida, o cristianismo se torna um meio de vida. Eu vou para a igreja porque eu preciso de uma bênção financeira. Eu vou para a igreja porque eu preciso de uma restauração de um relacionamento, ou preciso de uma bênção de um relacionamento. Eu vou para a igreja porque eu preciso de uma cura. Eu não estou dizendo com isso que essas coisas não sejam necessárias, sim, mas elas são as demais coisas. O reino de Deus, sim, deve ser o principal. Nós, quando olhamos o Antigo Testamento, nós vemos demais a expressão de todo o vosso coração. Buscai ao Senhor de todo o vosso coração. Se me amardes de todo o vosso coração. Amai ao Senhor de todo o vosso coração. Então, Deus ele não aceita essa divisão. Então, essa semente, ela deve ser priorizada, a semente da salvação, a semente da vida eterna. E é tão maravilhoso quando nós entendemos que isso deve ser a prioridade da nossa vida, que há em nós uma plenitude. Eu me recordo de uma vez que eu fui ao monte, aqui no Rio tem um monte ali, Escada de Jacó. Eu vou muito nesse monte em Irajá. E eu me lembro que eu estava num propósito, e quando ali orando, durante algumas horas ali orando, já um tempo orando ali, lendo a palavra, eu deitava numa pedra que tem lá no cume do monte, ficava olhando para o céu, cantando louvores, né, ouvindo ali, tirando uma casquinha dos louvores que estavam sendo cantados pelos irmãos do lado, dos grupos de oração. E eu me recordo que chegou um momento ali que eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou orando por isso? Para mim, eu já tenho o que eu preciso, que é o Senhor, eu já tenho o que eu necessito. E realmente me veio esse sentimento, essa sensação tão forte de plenitude, de me sentir preenchido e completo e não ter mais necessidade de nada. E aquele motivo pelo qual eu tinha subido um monte já não era mais o motivo. É que nem os discípulos, quando eles estão fazendo aquela pesca lá e tudo dando errado, Jesus fala para eles, né, pescarem novamente, dá a eles algumas coordenadas e eles pescam, e aquela pesca maravilhosa. E aí eles abandonam os barcos cheios de peixe quando chegam na beira do rio, na beira do mar de Genezaré, e passam a seguir Jesus. Ou seja, aquilo pelo qual eles tanto queriam, tanto buscavam, tanto se cansavam, tanto se estressavam, quando eles receberam, quando eles viram que realmente tinha algo muito maior, tinha uma salvação se apresentando a eles, eles deixam de lado o barco. É que nem Eliseu, quando está ali arando a terra com a 12ª junta de bois, cuidando ali da sua fazenda. Quando vem o profeta Elias e lança a capa sobre ele, ele vai lá e faz um churrasco, queima aqueles bois, se desfaz de tudo, deixa tudo para trás, porque nada daquilo tinha mais importância, porque aquilo já não era mais a prioridade da vida dele. E hoje o Senhor acho que quer tratar conosco isso nessa manhã. Ele é a prioridade, se não é, deve ser. Ele deve ser o centro das nossas vidas. Não semearás na tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Essa é a principal semente que temos, a salvação. Essa é a principal semente. Jesus disse, se o grão de trigo cair no chão e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muitos frutos. A salvação é a morte do nosso velho homem e o nascimento de uma nova criatura em Cristo. Quando nós nos aproximamos do Senhor, o nosso velho homem vai morrendo. E nós vamos entendendo realmente, e mais do que entendendo, vamos vivendo um novo nascimento. Tem um pastor da minha igreja que ele dizia assim para mim, Alan, quem nasce uma vez, morre 2 vezes, e quem nasce 2 vezes só morre uma vez. Eu não entendia. Aí um dia ele me explicou. Ele falou, quem nasce só do ventre da sua mãe vai morrer 2 vezes. Vai morrer a morte física e a morte espiritual, a morte da alma, que é o inferno. Mas quem nasce 2 vezes do ventre da sua mãe, quem nasce nas águas, um novo nascimento em Cristo Jesus, esse só vai morrer uma vez. Só vai morrer a morte humana, a morte carnal, porque essa é inevitável, mas a morte da alma não vai experimentar. E eu pensei, falei, rapaz, que coisa maravilhosa. Essa é a semente que não pode ser misturada. Essa é a semente que deve ser prioridade. Eu sei que de repente você pode estar vivendo uma busca, mas que essa busca não seja a prioridade, em detrimento daquilo que é o reino. Que o reino seja a prioridade. Necessariamente e com certeza, Deus ele sabe das tuas necessidades. Inevitavelmente essa palavra. As demais coisas, elas serão acrescentadas. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.
Espero que a chuva permita que eu grave logo mais à noite. Acredito que sim, já está chiando. E até lá, que Deus te abençoe nesse dia de sábado. A paz de Cristo.